Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins. O destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai falar um pouquinho em relação a como tem sido, né, os preparativos para a safra 2022-23 de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do país. E para isso a gente conversa então com o Luiz Odilon, que é canavicultor na região de Jardinópolis, São Paulo, porque o Luiz teve uma condição aí bastante de preocupação, né, em relação à sua última safra, né, ele que enfrentou incêndio, empate da sua produção, e a gente agora vai querer saber como é que estão os preparativos para a nova temporada. Luiz, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente mais uma vez no Notícias Agrícolas, viu? Boa tarde a todos, muito obrigado pela oportunidade e estamos à disposição, João. Perfeito, Luiz. Bom, queria que você começasse falando um pouco para a gente em relação ao que você enfrentou na safra 21-22, porque de fato a gente acompanhando em todo o centro-sul do país foi uma safra bastante preocupante na questão climática. Tivemos estiagem, tivemos geadas atípicas, né? Mais de uma, inclusive, em áreas do centro-sul do país, e também incêndios que você enfrentou também aí na sua propriedade, além dessas outras questões climáticas que eu apontei, né? Como é que você fechou a temporada 21-22, Luiz? Então, o que ocorreu aqui conosco, nós tivemos uma quebra de safra, que foi uma condição, acho que praticamente para todas as regiões do Centro-Sul, né? Que foi a questão da seca. Somente quem não teve cana com seca ou com a cana irrigada por vinhaça ou por algum tipo de irrigação é que não teve essa condição que nós tivemos, né? Posteriormente nós tivemos o fogo, um fogo que devastou toda a nossa fazenda aqui e teve consequências que nós achamos que foram muito sérias, muito graves. Foi um fogo criminoso e, infelizmente, isso daí é muito difícil de comprovar, porém, a gente sabe que ocorreu esse tipo de situação. O que eu quero falar para você e para o internauta aí, nosso companheiro, é que nós tivemos uma condição que nós tivemos que tomar algumas providências. Primeiramente, quanto à reforma do canavial. Nós tivemos um aumento aqui de mais de 50% em relação à área normal, de reforma normal que nós temos aqui na fazenda. O que ocorreu? Em função do fogo, ocorreram várias queimas da soqueira e foi necessário nós mudarmos a cultura para a soja e fazer o quê? Uma antecipação de renda nesse momento. Com uma sorte nossa, graças a Deus, para nós aqui não está faltando chuva, está sendo um período excelente de chuva, uma condição que a gente fala, olha, voltou os velhos tempos, né, de chuva aqui na região, e nós conseguimos uma melhora muito grande na nossa soja. Isso vai gerar para nós uma condição de faturamento extra, que vai fazer o quê? Uma antecipação de renda. Isso daí é muito importante para nós, em função dessa quebra de safra que nós tivemos, em função do que nós vamos ter que plantar também na reforma de canavial. Entendido. Bom, entrando já, né, nessa questão que você mencionou, né, em relação à nova temporada, a safra 2022-23 de cana-de-açúcar, queria que você explanasse um pouco mais, né, Luiz? Você mencionou que as condições climáticas aí têm sido positivas por enquanto, né? E as expectativas no Centro-Sul como um todo são realmente de uma safra 2022 de cana-de-açúcar melhor em relação à temporada anterior. Ainda assim, a gente não terá, né, segundo as expectativas iniciais, uma produção próxima daquele recorde que a gente viu alguns anos atrás, né? Pelo que eu vi, as consequências da seca, eu tenho aqui, a gente tem acesso à imagem de satélite,
e recentemente o Google ele deu uma renovada nas imagens. Então, nós temos condição de ver que os canaviais eles sofreram muito na safra passada. E vai ocorrer uma questão que a gente fala assim, o povo está olhando o canavial por fora e não está vendo o que está dentro. E isso vai dar muito susto aí na questão da produtividade. Por quê? Porque a cana ela ficou no chão, ela está crescendo somente durante 6 meses agora e ela não vai conseguir recuperar o que está sendo previsto. Essa questão aí que estão falando que vai ter uma safra melhor do que o ano passado, eu coloco dúvida nisso, porque eu acredito que vai ser até inferior, em função do que a seca que teve geada. Então, nós tivemos uma quebra na sequência dos cortes, vai acumular tudo para o final de safra, e essa cana ela vai parar de crescer a hora que entrar a seca novamente. Então, vai ter uma defasagem muito grande do canavial. O pessoal que for moer tem que moer cana de primeiro corte, porque essa cana vai ter e está boa, mais um pouco boa, né, em relação ao que tivemos no ano passado, ela está melhor. Porém, nós vamos ter um problema da soqueira. A hora que acabar a cana de primeiro corte e entrar na soqueira, isso vai dar uma defasagem muito grande, tanto em maturação quanto em tamanho de cana e produtividade. Certo. Tem que se alertar muito a isso, e o canavial está muito falhado, em função da seca. Está muita falha, nós temos muita falha no canavial, e o pessoal não tá enxergando isso. Sim, sim. É uma informação que devemos acompanhar muito de perto ao longo durante esse ano de 2022, realmente, né, Luiz? Porque, de fato, as expectativas são mais positivas, mas, como você mencionou, quando entra a campo, de fato, né, e vê a situação dos canaviais, a gente carrega aí um reflexo bastante importante ainda daquela condição climática de 2021, da condição, né, que nós tivemos no passado aí, que é uma condição muito séria. O ano passado foi gravíssimo. Foi uma área de solo raso, perdeu a cana, morreu tudo. Não tem condição. E mesmo a questão da geada, ela foi muito drástica, ela foi muito séria. Isso daí atrasou uma série de condições de operação que a gente deveria ter, entendeu? Mudou todo o canavial modificou todinho. Sim. Bom, Luiz, queria que você falasse um pouco em relação ao planejamento aí que você está para a nova temporada, nessa parte das suas lavouras aí, né, que você ainda mantém de cana-de-açúcar. Como é que quando é que você deve, de fato, começar a colher? Como é que vocês estão planejando aí? Porque a gente teve, por conta em função do incêndio, o que ocorreu? Nós atrasamos a nossa safra para a época do incêndio. Então, nós vamos ter cana aqui, a não ser a cana de primeiro corte, que graças a Deus não pegou fogo nela, nós vamos ter cana aqui somente em setembro, que foi no dia 9 de setembro que nós tivemos. Então, se a gente for acompanhar o ciclo da cana correto, a nossa soqueira que nós vamos tirar esse ano é somente a partir de setembro. Certo. Bom, Luiz, queria que você falasse um pouco para a gente também, trazendo a realidade, né, da canavicultura, relacionada à questão dos custos de produção, né? Porque é um ponto que a gente tem acompanhado na agricultura como um todo aqui no Brasil, principalmente com foco nos fertilizantes, com preços altos, alguns produtores, inclusive, relatando dificuldade de conseguir comprar esses produtos, né? E no caso aí de vocês, como é que você tem acompanhado essa realidade? Como que você tem visto também aí pela região esse cenário? No nosso caso aqui, nós temos hoje uma condição muito especial nossa, que nós estamos produzindo cana orgânica. E nós fizemos um estoque muito grande de material orgânico, tanto esterco de granja, de galinha, como também o esterco do nosso confinamento. Então, em função dessa condição nossa, nós fizemos uma mudança radical
na questão da nossa fertilização da nossa lavoura. Esse ano, 100% da nossa lavoura foi fertilizada e será fertilizada no plantio com compostagem orgânica. Isso daí em função do quê? De uma opção e de uma visão que nós tivemos em questão da questão do fertilizante. Como nós verificamos esse aumento absurdo, e hoje já existem notícias, principalmente aí pelo Notícias Agrícolas, que já está ocorrendo uma redução no mercado externo, em termos de nitrogenado e fosfatado. Isso daí vai possibilitar que a hora que nós tivermos que executar a compra, nós vamos ter condição de comprar, ter uma condição melhor de compra, entendeu? Então, nós esperamos que esse mercado se estabilize e a gente tenha condição de comprar numa condição melhor de compra para frente aí. Certo. Ainda focando nos custos, né? Tem a questão dos insumos, mas também queria falar em relação aos outros componentes dos custos. Por exemplo, o diesel, né? Eu vejo a questão do diesel a questão mais séria de todas, certo? Porém, o mercado ele é comprador nessa época, principalmente em função do hemisfério norte, né, que é a questão do clima lá, tem baixíssimas temperaturas, então o petróleo ele sobe mesmo, e nós verificamos que a questão dos insumos defensivos agrícolas, esses subiram absurdamente, teve preço de Roundup, os outros herbicidas também, as outras moléculas, o que está ocorrendo, entendeu? Então, o custo é altíssimo. Então, quando nós negociamos, por exemplo, a compra da soja, nós fizemos uma compra em março do ano passado. Fizemos um barter já em março, onde o preço da soja já estava subindo, e a partir daí nós fomos acompanhando e fechamos essa negociação em julho. E aí nós conseguimos uma condição muito boa de barter, que nós fechamos aí com um número de 19 sacas por hectare, sendo que a nossa média anterior, de anos anteriores, era de 28. Então, o ganho foi muito bom em relação ao nosso custo, na soja, por exemplo, certo? A mesma coisa, na mesma época, nós compramos os defensivos para a cana, o que nos possibilitou uma condição muito boa para tratar o nosso canavial. Então, esse ano nós temos que esperar a oportunidade para comprar e não desesperar para fazer esse tipo de compra. Com certeza, Luiz. Atenção aí, né? Apesar de você ter mencionado essa questão em relação à realidade sua aí, focada na questão dos fertilizantes, ainda assim tem, né, uma atenção bastante importante nessa nova temporada para os custos, né? Com certeza, nós temos que ficar de olho nas janelas de oportunidade que nós vamos ter. E nem sempre elas coincidem com a nossa necessidade, né? Então, nós temos que estar com caixa pronto para adquirir o produto na hora certa. Sim, mais uma temporada aí de grande atenção ao produtor, né? Diferente aí do cenário climático, bastante latente da última temporada. Agora a questão mesmo é em relação ao gerenciamento, a gestão, né? A gestão dos custos e dos recursos. Com Nós certeza. temos que trabalhar muito firme nessa área aí para a gente poder ter isso na mão para estar na hora certa para a gente adquirir os insumos aí que nós vamos precisar. Com certeza. Luiz, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente do Notícias Agrícolas, trazendo aí as informações da região de Jardinópolis, São Paulo. E, claro, durante esse ano de 2022, queremos contar com a sua participação para trazer aí todo esse cenário de informação tão importante para o setor sucroenergético, viu? Eu que agradeço mais uma vez estar participando aí com vocês. Estamos à disposição aí quando vocês precisarem. Muito obrigado, um abraço. Muito obrigado, um abraço. Bom, conversamos aí com Luiz Odilon, canavicultor na região de Jardinópolis, São Paulo, a gente trazendo aí todas as informações então relacionadas ao acompanhamento de safra com foco para a região lá,
em relação à cana-de-açúcar. Bom, agora na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, é só seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro e também internacional. E a gente segue aqui com a nossa programação de boletins, segue com o nosso site 24 horas no ar, para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fica por aí e a gente se vê. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.